anos, sirvo no grupo de oração Jovem Renascer e atualmente eu estou como coordenadora do Ministério de Fé e Política na Diocese de Joinville. E o tema proposto para nós conversarmos nesse momento é conscientização eleitoral, posicionamento da Igreja perante a moral católica. E primeiro, nós precisamos entender o que é moral. Moral é um conjunto de regras e costumes determinados por um conjunto de pessoas, uma sociedade, que vai dizer o que é certo e o que é errado. E isso vai acarretar em si um peso legal. Dentro da moral, nós podemos dividi-la entre a moral pagã e a moral cristã. A moral pagã tem em si a autoafirmação do homem, aquilo que um conjunto de pessoas decide que é certo e que é errado, vai ser o que será utilizado como verdade para aquela sociedade. A moral cristã, ela já tem a consciência do pecado, a consciência do pecado original, aquilo que foi trazido de herança para todos nós, e isso traz em si a necessidade da graça de Deus para que nós possamos superar o pecado e superar as nossas más inclinações. E tratando em relação à nossa moral católica, nós entendemos que ela é baseada na criação e na redenção. Na criação nós temos os 10 mandamentos da lei de Deus e na redenção nós temos os sacramentos nos deixados por nosso Senhor Jesus Cristo. E elas apresentam para nós aquilo que como católicos nós temos como verdade. E aí é importante entender um pequeno conceito de verdade, que a verdade, ela sempre vai ser verdade, ela não vai mudar. Uma verdade que é refutada, ela nunca foi verdade. Então aquilo que a Igreja nos apresenta como verdade, ela sempre foi verdade e ela sempre vai ser verdade. A palavra que o Senhor nos dava para meditar em cima desse tema está no livro de Ezequiel, capítulo 36, os versículos 26 e 27. Eu vos darei um coração novo e vos porei um espírito novo. Tirarei do vosso peito o coração de pedra e vos darei um coração de carne. Dentro de vós colocarei o meu espírito, fazendo com que obedeçais as minhas leis e sigais e observais os meus preceitos. Palavra do Senhor. Graças a Deus. E a passagem de Ezequiel nos traz exatamente essa necessidade que o Senhor tem de tirar o nosso coração de pedra e nos colocar o seu Santo Espírito para que nós possamos entender que aquilo que Deus nos deixou como certo, aquilo que o Senhor colocou como um caminho de santidade na nossa vida, é o que nós precisamos seguir para alcançar a salvação. Nisso, nós temos uma homilia muito rica do Papa Emérito Bento XVI. Ele fala da ditadura do relativismo, de todas as ondas que nos vêm cercar para fazer nós duvidarmos muitas vezes ou questionarmos o que é verdade aos olhos de Deus. E o Papa nos diz assim: quantos ventos doutrinários experimentamos nesses últimos decênios, quantas correntes ideológicas, quantos modos de pensamento. O pequeno barco do pensamento de muitos cristãos se viu frequentemente agitado por essas ondas, arremessado de um extremo ao outro, do marxismo ao liberalismo, até mesmo à libertinagem, do coletivismo ao individualismo radical, do agnosticismo ao sincretismo e muito mais. A cada dia nascem novas seitas, e as palavras de São Paulo sobre a possibilidade de que a astúcia nos homens seja causa de erros são confirmadas. Então nós entendemos que a partir do momento em que nós deixamos de viver a moral cristã para acreditar numa moral pagã, que é a autoafirmação do homem, nós levamos todas essas ondas ideológicas
para dentro daquilo que Deus nos deixou como um caminho de santidade, para dentro daquilo que Deus nos colocou como verdade. E isso nós temos de dificuldade de viver essa nossa moral, porque dentro de nós está enraizado o pecado original, o pecado da desobediência. Então, nós temos dificuldade em ver as regras e as leis como algo bom. Nós entendemos que a vontade de Deus ela é melhor que a nossa, mas muitas vezes nós temos dificuldade em viver isso, justamente porque a lei, a regra, ela foi quebrada, e ela foi quebrada através da mentira. Então, muitas vezes a mentira que nos é apresentada ela é muito mais atrativa do que a verdade que nós conhecemos e que sabemos que precisamos seguir. E dentro disso, irmãos, dentro do que nós temos verdadeiramente como certo, aquilo que nos é apresentado como verdade, eu gostaria de entrar num assunto um pouco mais denso, que é essa conscientização eleitoral. E aí nós vemos o que é verdade para mim e o que é verdade para o próximo. E nós sabemos que a verdade ela é sempre verdade, ela não se altera. Muitas vezes a verdade que eu não quero ou que eu não consigo viver na minha vida, eu quero que o outro faça ou que o outro viva. Uma coisa que a gente pode perceber na nossa sociedade, e isso em qualquer situação, é que os funcionários públicos de cargo eletivo, que estão em cargos mais altos, muitas vezes eles são cobrados por grupos cristãos para defender a nossa fé. E muitas vezes a gente não defende isso dentro da nossa própria casa. Muitas vezes a gente vê de uma maneira mais fácil cobrar um deputado federal, um senador, um presidente, porque ele está lá tão longe e ele nem sabe onde eu moro, ele nem sabe que eu existo, então é fácil eu apontar o dedo e dizer, você tem que fazer isso, porque isso é o que é certo perante aos olhos de Deus. Mas quando a gente traz isso para uma instância menor, quando a gente vai falar de eleições a nível municipal, muitas vezes eu não sei nem o que defende o partido do vereador que eu votei ou que eu escolhi votar. O importante é ele ser do meu bairro, porque daí a rua da minha casa vai ser asfaltada. O importante é ele ser morador da minha rua ou da minha micro-região, porque aí vai ser fácil eu ser favorecido. O importante é ele ser meu amigo ou meu companheiro, porque aí é muito tranquilo eu pedir algum tipo de ajuda, ele não vai ter como me negar. A moral, ela é vivida e a verdade, ela é cobrada daqueles que não podem nos prestar favores tão rápidos aos nossos olhos, mas ela é esquecida e deixada de lado a partir do momento em que a pessoa que tem um certo poder na mão pode ser o meu vizinho, pode ser o meu primo, pode ser um amigo, um irmão de caminhada. Então, que moral é essa que nós pregamos e que nós cobramos, que a gente vive para quem está longe e que a gente não traz para quem está perto? E dentro disso a gente tem essa visão de todas as bandeiras ideológicas que são levantadas, que é justamente isso que o Papa Emérito falava na sua homilia desse relativismo. E nós temos bandeiras conservadoras sendo levantadas e a gente se afirma em certas bandeiras e a gente diz, eu defendo tal partido porque esse partido ele defende a vida em toda circunstância. Eu defendo esse partido porque esse partido se diz conservador. E aí, nesse momento em que a gente defende a vida em todas as circunstâncias, a gente vê muitas vezes nós apontando o dedo para as pessoas que erraram, apontando o dedo para as pessoas que pecaram. E muitas vezes
é ouvido de nós, irmãos, que precisamos estar ali para acolher todo mundo, que a mulher que faz aborto, ela deve morrer na hora do parto. Ela merecia isso. E aí nós temos, em questão de pecado, nosso Senhor Jesus Cristo, que nos deixou o sacramento da reconciliação, para que quando eu estou afundada no meu pecado, possa buscá-lo e possa me sentir amada. E aí nós dizemos para outra pessoa que está em pecado que ela não merece aquilo que eu recebi de Deus. Sabe, irmãos, eu queria partilhar com vocês um breve testemunho em relação a essa defesa para a vida. Quando as meninas, quando as moças, elas são convencidas pelo movimento feminista a praticar um aborto, se elas não estão enraizadas nesse movimento, a primeira reação delas é ter para si o erro que foi feito, o erro que é tirar uma vida, é trazer para si essa tristeza de não ter conseguido ser mais forte. Muitas delas têm esse sentimento: eu não fui forte o suficiente para manter a vida do meu filho, eu não fui forte o suficiente. Muitas vezes o que a gente escuta é: eu não fui mulher o suficiente. Sabe, irmãos, a gente vê essas moças, elas sendo abandonadas por esse movimento que pregou esta ideologia de que elas precisavam ser livres, e por um momento de abertura do coração delas, Deus lembra a elas que elas também são filhas dele, que elas são amadas. Deus recorda no coração delas que em algum dia elas ouvirão alguém falando do amor de Deus. Alguém falando: Jesus te ama, como a gente costuma dizer nas nossas missões por aí. E a partir desse momento ela pensa assim: então eu vou procurar aquele irmãozinho lá, porque ele falou para mim, quando ele veio tentar me ajudar, para eu não tirar a vida do meu filho, ele falou que Jesus me amava e que ele me ajudaria. Só que eu não tive a capacidade de aceitar essa ajuda antes, então eu vou procurar essa ajuda agora, porque eu não tenho mais ninguém, porque eu não tenho mais nada. E quando ela chega, muitas vezes o que ela escuta é que ela não merece o amor de Deus. Quando ela chega, ela escuta que ela não merece a vida que ela tem porque ela tirou outra vida. E quando eu estou imersa no meu pecado, Jesus vem e ele diz que a minha vida tem valor para ele. Que é por isso que ele morreu por mim no alto da Santa Cruz. E quando nós precisamos levar esse amor para o próximo, muitas vezes o que a gente leva é a moral pagã, é aquilo que eu acho certo, é aquilo que para mim parece verdade e não aquilo que é a verdade de Deus. E nós nos vemos numa situação, muitas vezes, em que a gente já perdeu uma vida, a gente já perdeu a vida daquele bebê. E compensa muito mais, pelo que eu acho certo, eu perder a vida daquela mulher, ou eu ajudá-la a encontrar aquela salvação, aquele amor que um dia, enquanto eu estava tentando convencer ela de que a vida do filho dela era importante, ela escutou de mim. Em que momento eu vou parar de dizer entre linhas que a vida dela só é importante se a vida do filho dela também for mantida? Então, do que adianta nós fazermos um alarde em dizer: eu defendo um partido que levanta bandeiras conservadoras, eu defendo uma bandeira para a vida em qualquer circunstância, se quando essas moças vêm ao nosso encontro, o que elas encontram como nossa resposta é que elas nem mereciam estar conosco? Sabe, irmãos? Então nós precisamos trazer essa moral e essa vida para nós. Antes mesmo de sair aos quatro cantos do mundo,
levantando e gritando que isso precisa ser defendido. E aí nós temos um outro lado dessa polarização que defende os pobres, os mais necessitados, e muitas vezes se usa dos nossos irmãos como fonte de angariar os corações das pessoas que se preocupam com esses irmãos, e que é uma preocupação nossa, uma preocupação que deve ser de todo católico. Mas aí nós enchemos a boca para dizer que nós defendemos bandeiras que se preocupam com os necessitados, e quando um irmão em situação de rua bate no vidro do nosso carro, a gente finge que ele não está ali, a gente acelera e vai embora, a gente nega a esmola que o Senhor na palavra nos diz para dar. E como é que eu quero defender uma bandeira para os outros se eu não consigo viver isso na minha própria vida? E aí eu quero trazer um outro testemunho, e isso foi algo que eu vivi e nem faz tanto tempo. Todos os dias quando eu voltava do meu trabalho, eu parava numa igreja que era caminho para rezar, para ir ver Jesus. E lá nessa igreja tinha um senhor que ele estava sempre com uma caixinha de remédio pedindo ajuda. Então, todos os dias ele me abordava. E chegou um momento que eu fiquei indignada de pensar, meu Deus, será que ele não percebe que ele já me pediu dinheiro ontem e ele está me pedindo dinheiro hoje? E eu comecei a fazer as contas, e se eu desse R$1 para ele por dia, eu parava lá naquela igreja 5 dias da semana. Ia dar R$5 por semana, R$20 por mês. E por conta de R$20, eu cogitei a possibilidade de não ir ver mais Jesus. Então, que moral é essa que eu quero viver e que eu digo defender, que por R$20 eu troco Jesus? Quando a gente vê o que Judas fez, a gente pensa como que Judas conseguiu trocar Jesus por 20 moedas. E quantas vezes a gente entra para ver Jesus que está lá dentro do sacrário e a gente finge que não vê Jesus que está no irmão em situação de rua, na porta da igreja, passando fome, passando frio, fingindo que ele não existe, que ele não está ali. Muitas vezes eles precisam de um abraço, de um sorriso. Sabe, irmãos, eu gostaria muito de dizer que quando eu me dei conta disso, o final dessa história foi bonito, foi um final feliz. Eu gostaria muito de dizer que quando eu percebi isso, eu fui procurar ele, fui perguntar o que ele precisava, fui oferecer ajuda. Mas quando eu dei por mim, que muitas vezes as bandeiras que eram apresentadas para mim, e eu gostaria de dizer que eu defendia e eu excluía esses irmãos, eu fui procurar esse irmão e eu encontrei ele, mas esse não foi o final da minha história. Quando eu entendi que o meu egoísmo ainda tinha mais espaço na minha vida que o amor de Jesus, o amor do Jesus que eu preguei a minha vida inteira, desde a minha conversão, era maior, eu não encontrei mais esse irmão. Eu nunca mais vi ele. E quantos irmãos vão passar pela nossa vida e a gente vai apresentar a eles uma moral e a gente vai se ver nesses dois extremos de defender partidos, de defender políticos, e quando aparece uma moça que precisa de ajuda, a gente diz que a vida dela não é importante, que ela não merecia estar viva. Ou quando a gente defende outras bandeiras, a gente passa pelos irmãos e nega aquilo que Jesus pediu para a gente dar. E nesse momento, irmãos, é aí que eu quero entrar na questão do posicionamento da igreja. Por isso que a igreja ela se mantém neutra, porque a moral católica ela deve ser aquilo que a gente precisa viver. A moral católica deve ser
aquilo que vai nos orientar entre certo e errado. Nós não precisamos de bandeira nenhuma do mundo. Nós não precisamos de nenhum lado, porque a nossa moral, aquilo que o Senhor nos deixou, aquilo que o Senhor nos ensinou, aquilo que Jesus nos pede, vai fazer com que eu faça o certo, o que é bom e o que me santifica. Nós temos que entender muito daquilo que a gente reza na Salve Rainha. A gente tem que entender que nós vivemos num vale de lágrimas e que a sociedade é um vale de lágrimas e que é uma situação que é ruim porque nós só vamos viver na glória do paraíso quando nós estivermos junto de Jesus no céu. Nós precisamos fazer o que é certo aos olhos de Deus, nós precisamos buscar o nosso caminho de santidade, nós precisamos viver a caridade que Jesus nos pede, mas isso não vai mudar o fato de que nós vivemos neste vale de lágrimas. E aí eu recordo Santa Teresinha do Menino Jesus, que dizia nas suas orações: Oxalá Deus me desse todas as tristezas do mundo para que minha única alegria fosse Jesus Cristo. E aí a gente se pega pensando quantas vezes a gente quer alívio na nossa vida, quantas vezes a gente levanta tudo isso, mas para os outros viver, porque se eu for viver tudo isso que eu estou falando, vai parecer que eu estou fazendo um papel de bobo, vai parecer que eu estou sendo usada. E nós precisamos entender que bandeira nenhuma vai nos dar a salvação. Nós precisamos compreender que bandeira nenhuma vai nos trazer a santificação, porque a nossa salvação é a cruz de Cristo. A nossa salvação está no lenho da Santa Cruz. Jesus já morreu por nós. Ele já jorrou todo o seu sangue por nós. Ele ressuscitou por nós. Ele nos deixou todos os sacramentos para que quando a gente estivesse afundado no nosso pecado, na nossa miséria, nós pudéssemos encontrá-lo novamente. E mesmo assim, muitas vezes, quando nós estamos no fundo do poço, o Senhor se abaixa até a nossa miséria, até a nossa pequenez, para que nós possamos nos levantar e quando a gente vê o irmão que está na mesma situação, nós possamos ser para o irmão o Cristo que ele não teve no mundo. E por isso, irmão, eu queria te convidar neste momento para que nós pudéssemos rezar, para que nós pudéssemos pedir para o Senhor, para que nós pudéssemos viver esta moral, mas esta moral na nossa vida, mas essa moral no nosso dia a dia, para que isso não precisasse passar por outros, para que isso não fosse da vontade de outro, para que eu não queira impor esta vontade de buscar a santidade para o outro, mas que eu queira viver para mim. Eu quero te convidar neste momento, irmão, para que nós possamos rezar verdadeiramente para que o Espírito Santo de Deus venha, como diz na passagem em Ezequiel, e tire esse nosso coração de pedra e nos dê um coração de carne, para que nós possamos viver de maneira verdadeira tudo aquilo que nós temos pregado, tudo aquilo que nós temos aceitado como bandeira ideológica na nossa vida, para que nós possamos, neste momento de oração e de entrega, arrancar todas essas bandeiras, arrancar todas essas ideologias e colocar a cruz de Cristo no mais alto do monte do nosso coração. Eu queria te convidar neste momento, irmão, para que nós possamos rezar. Então, que nós possamos pedir ao Espírito Santo que Ele venha nos moldar neste momento, que Ele venha nos transformar neste momento. Nós possamos clamar ao Espírito Santo que Ele venha nos revestir, que Ele venha nos transformar, que a moral cristã que nós pregamos seja a mesma moral cristã que nós procuramos viver, que nós não queiramos
viver de bandeiras e de ideologias, que o Senhor possa arrancar todas essas bandeiras, todas essas ideologias do nosso coração, e que a cruz de Cristo possa ser levantada na nossa vida neste momento, que nós possamos pedir: reveste-me, Senhor. Vem, Espírito Santo, nos revestir. Vem, Espírito Santo, nos transformar. Vem, Espírito Santo de Deus. Vem, Espírito Santo de Deus. Senhor, com tua graça, eu quero, meu irmão, servir melhor. Que teu Espírito em mim se faça, que eu possa caminhar no teu amor. Reveste-me, Senhor, reveste-me, Senhor, reveste-me, Senhor, com teu amor. Reveste-me, Senhor, reveste-me, Senhor, reveste-me, Senhor, com teu amor. Vem, Espírito Santo de Deus. E busque minha vida Vem, Espírito Santo de Deus, moldar aquilo que nós precisamos ser. Vem, Espírito Santo de Deus, nos mostrar o que é verdade de Deus, e que somente essa verdade tenha valor na nossa vida. Vem, Espírito Santo de Deus, agir profundamente no nosso ser. Vem, Espírito Santo, arrancar este nosso coração de pedra e nos dar um coração de carne que consiga viver segundo a sua verdade, Senhor. Reveste-me, Senhor, reveste-me, Senhor, reveste-me, Senhor, com teu amor. Reveste-me, Senhor, reveste-me, Senhor, reveste-me, Senhor, com teu amor. Senhor, vem nos moldar, vem nos revestir, vem nos transformar. Coloca, Senhor, a tua cruz como único motivo de verdade na nossa vida. Por isso, Senhor, nós queremos te responder, nós queremos aceitar este novo coração, nós queremos te louvar e te bendizer, Senhor, por esta verdade que nos foi dada neste dia. Por isso, Senhor, nós te louvamos e te bendizemos, rendemos glórias e glórias a ti. Por isso, Senhor, nós te pedimos, molda-nos, Senhor, conforme a tua vontade. Por isso nós damos glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém.